Será que foi combinado? Bom, que isso? Ainda tem que ficar com essa ainda. Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa. Que Deus te abençoe, que nós possamos nesse momento poder deixar o nosso pensamento para Deus, com Deus, tirar a nossa ansiedade, que Deus possa falar aos nossos corações. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Não olha para mim não, pastor. Quem já conheceu alguém medroso? Você já conheceu alguém medroso? Já teve medo? Você já viu o medo paralisar alguém? Não olha para mim não. Nem Cristina pode me ver não. Eu já fiquei muito paralisado por medo. Medo de coisas até insignificantes. Algumas eu não vou falar, todas eu não vou falar. Mas o medo, ele faz parte da humanidade, né? Sintomas de maníaca depressão também fazem parte. Desejo de morte, vocês nunca viram? Talvez já passaram por isso, não vou perguntar, mas talvez vocês já passaram por isso. Desejo de morte, falta de apetite por causa do medo, falta de controle e excessiva autopiedade. A consciência de perigo, ela é suscitada. Essa consciência, ela se fortalece, enfraquecendo você. Temor, ansiedade, irracional, não faz sentido. Mas existe uma ansiedade. Ela não é fundamentada, mas o receio está ali. Quem já teve esse tipo de sentimento? O pânico. E eu comento sobre o transtorno de pânico, que, numa breve definição que eu peguei, caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhadas de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durante, em média, de 15 a 30 minutos. Eu tenho um amigo que, há muitos anos atrás, ele do nada, sentindo coisas no coração, há mais ou menos, talvez 15 anos, e parecia que ele estava infartando. E ali, com todos os sintomas de infarto, os médicos faziam os exames e não tinha nada. Mas tinha, ok? Não tinha o que eles estavam procurando, mas de fato ele estava passando mal, de fato ele estava adoecido, de fato ele estava precisando de tratamento, ele estava com medo, ansiedade. E uma pessoa muito competente, até porque eu trabalhei com ela, né, tenho um contato, mas que eu presenciei e em alguns momentos ele testemunhou para mim esse momento que ele não conseguia avançar por causa desse medo excessivo, dessa ansiedade, em que ele falou para mim: Alfredo, eu fiquei 2 dias no hospital, o médico fez tudo, até que um amigo meu que é médico muito bom veio e falou para mim: o seu problema é esse. E ele não acreditava naquilo ali. Ele pensou: não, eu estou sentindo, olha aqui, como é que está? Tem alguma coisa errada aqui. De fato tem, mas não é essa que você está pensando. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19. Sempre faço esse comentário, 1 Reis, porque é livro, então é bom para a gente lembrar. Quando é no Novo Testamento, é feminino, porque é uma carta. Então é 1 Coríntios. No Antigo Testamento, 1, para todos os livros, porque são livros, então no masculino. Então, 1 Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 19, e eu volto com a pergunta: quem já conheceu alguém medroso? E eu peço para o pastor não olhar para mim de novo. Ontem você ficou com medo?
pouquinho. Porque eu teria medo. Mas nós sentimos medo, sim. Versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nós tocamos, ó Deus, na Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, é a que nos alimenta, Deus. Aquela, Senhor, que nos liberta. Aquela, ó Deus, que nos fortalece para caminhar, Senhor. Aquela, Deus, que nos livra do pecado, que nos faz vencer o pecado, ó Deus, que a partir dela, Deus, nós podemos Te servir, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco e que nós possamos ouvir a Tua voz atentamente, Deus. Seja conosco nesse momento, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. No versículo 3, diz que Elias teve medo e fugiu. Será que ele era um covarde? A primeira pergunta foi: você já conheceu alguém covarde, medroso? Elias, ele era um covarde? No versículo 1,
Acabe conta a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Um período, esse período aqui, é bom que a gente saiba um pouco dele. Era um período em que os reis não estavam fazendo a vontade de Deus. Houve uma rebelião e o reino foi dividido. E esse reino do norte, ele foi formado por 10 tribos. Foram um pouco mais de 200 anos, 209 anos, que esse reino foi estabelecido. E foram 8 dinastias, 19 reis, e todos os 19 reis, eles não serviram a Deus. Eles não se atentaram para a vontade de Deus. Um período sombrio na história de Israel. Um período onde os altares do Senhor, a vontade de Deus, era simplesmente colocada de lado. Era um rei sendo assassinado para que o outro pudesse tomar o trono, tendo revolta do povo também para colocar outro rei, mas em nenhum momento houve um rei desses que eu estou falando aqui, que serviram ao Senhor. E Acabe, que reinou durante 22 anos, com Jezabel, a sua esposa. Eu não vou falar de cada, só para a gente ter um resumo. Acabe, ele ficou conhecido como o pior rei de Israel. No meio dos piores, ele ficou conhecido como o pior. Quando você é conhecido como o pior no meio de pessoas que são boas, já não é bom. Quem gosta de ser o último? Não é bom. Imagine no meio das trevas, você ser considerado o homem de maior trevas para o povo de Deus. Aquele que deveria estar guiando o povo de Deus também com um reinado limpo, com um reinado onde as leis estabelecidas agradavam o Senhor. Ele aprofunda as trevas em Israel. Ele não ajuda o povo e ainda potencializa o pecado. Essa esposa dele era uma sacerdotisa, dominadora, e ela era potencialmente religiosa, dos falsos deuses. Ela era profetisa, era porta-voz. Quando nós falamos de sacerdotisa na Bíblia, só existe daquelas que não serviam ao Senhor. Não existe nenhuma sacerdotisa na Bíblia. Então, quando nós vemos Jezabel, nós já sabemos o que está acontecendo. Algo muito errado. Ela governou com a anuência de Acabe, segundo a sua cultura e segundo a sua religião. Ela superou os rabinos e os sacerdotes de Israel, submetendo-os às suas ordens. O que eu quero dizer com isso? Ela subjugou os sacerdotes. Todos estavam submissos a ela. Ela tinha grande influência em Israel. O culto a Baal, com ela foi potencializado de uma forma ostensiva, chegando a sacrificar crianças. Israel estava vivendo isso. Uma atuação mística que superava as expectativas de Israel, que aceitavam tudo de forma normal. Há a possibilidade de termos um culto que não agrada a Deus, mas que atende às expectativas do homem. E por isso, por eles são aceitas. Israel, o que eu estou comentando aqui, esses 200 anos foram de reinados fora da presença de Deus. Então só veio para alimentar aquilo que eles já estavam fazendo. E eles aceitam. Às vezes acontece quando nós vemos cultos místicos,
aonde a palavra de Deus não é pregada, mas enche e lotam igrejas. Nós somos, às vezes, atraídos para isso, muitas pessoas são atraídas para esse tipo de culto, mas é um culto que nós poderíamos comparar, que sacrifica crianças, porque sacrifica a palavra de Deus e a vontade de Deus, não fala contra o pecado, não fala para você combater esse desejo, não mostra quem você é com o intuito de te levantar para Deus, não que Deus tenha um desejo de falar, olha, você não vale nada, porque isso é uma verdade até, no sentido de que nós não valemos nada sem Deus, ainda que Deus nos criou com um propósito, mas por nós abandonarmos, nós estamos simplesmente indo a passos largos para a perdição. E eles ali aceitando tudo. E Acabe, nesse casamento, ele nos mostra que muitas vezes, por causa de uma solução humana, nós podemos acabar com um reinado. E quando nós dizemos reinado, nós podemos acabar com a nossa casa, por causa de alianças que nós não deveríamos fazer, por causa de soluções que nós adotamos, seja na igreja, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho. Era um casamento realizado para fortalecer o reino do norte. Um brilhante golpe de diplomacia com a filha do governante fenício. Parecia algo, né? Vamos fortalecer o nosso reinado agora. De fato foi fortalecido. Como assim, Alfredo? Foi fortalecido? Foi fortalecido para pecar. Foi potencializado o pecado. E ela persegue e combate a Deus de Israel. Como assim combater Deus? Através da matança dos sacerdotes, perseguindo todos aqueles que adoravam o Senhor. Ela combatia Deus e a sua vontade, proclamando mentiras. Não acontece isso nos dias de hoje? Proclamando mentiras para você não acreditar em Deus, para você recuar. Ela tinha 400 profetas, 450 profetas de Baal, e da deusa Azerá, 400. Era a deusa da fertilidade. Ela matava os profetas de Deus. E o que isso representa? Jezabel, também nos dias de hoje, é a perseguição contra a palavra de Deus. Deus libera uma palavra para a sua vida, e Jezabel atuando para poder perseguir aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus tem ensinado. Procura trazer desânimo a quem Deus animou. Deus anima e Jezabel tenta desanimar. Deus coloca de pé e Jezabel tenta derrubar. Deus traz a palavra dele e Jezabel profere mentiras. Procura trazer desânimo, procura implantar angústia e trazer descrédito àquilo que é verdadeiro. Eu estou ouvindo isso, mas eu estou ouvindo de Jezabel outras coisas. Ela combate a palavra de Deus, tenta sufocar a alegria que a palavra de Deus traz para o seu povo. Ela tenta enganar. E nós, que somos sustentados e libertos por Cristo, somos salvos pelo sangue do Cordeiro, ela tenta nos enganar e também engana muitos. Ela lança mentira, traz descrédito ao que Deus fez e tem feito por você. Ela atua diretamente naquilo que Deus tem feito na sua vida, tentando mentir, tentando dizer recue, tentando dizer não é bem assim. Ela tenta oprimir as vidas daqueles que são salvos por Cristo, que é um valente muito maior do que ela, mas através do engano, tentando fazer com que nós venhamos a parar. E seu esposo se sentiu atraído por este culto.
Acabe foi atraído. Faz, então, com que o povo ali se associe a esse modelo. O que quer dizer com isso? Ela nos seduz, ela tenta nos seduzir. Seduz aqueles para saírem da igreja, ou até para não entrarem na igreja, para achar que é mentira. Seduz para que a caminhada não continue. E joga uma apatia espiritual, com mentiras e encantos. São os prazeres da vida, as preocupações, entre outras coisas. Jezabel é valente e feroz. Ela eliminava os profetas, para que não tivessem oportunidade para os cativos. Ela queria aprisionar, ela dominava a mentira e a sedução. Mas existe alguém que é mais valente do que ela, que é mais poderoso do que ela, que nós precisamos ouvir atentamente, que ela não tem condições de ficar de pé diante dele. E esse é Jesus Cristo, a quem Jezabel não consegue dirigir a palavra, se Deus assim não permitir, de tão fraca que ela é diante de Deus. Ela não tem força diante do poder de Cristo na nossa vida, diante da palavra de Deus que nos alimenta. E agora, no versículo 1, o que Elias tinha feito? Também fico com essa pergunta. Que Acabe foi contar para ela, Elias, olha Acabe, Elias fez isso. E tem uma trajetória, Elias tem uma trajetória. Elias é quem? No meio dos profetas. Hoje ele é conhecido, mas e nessa época? Um desconhecido. Um profeta desconhecido, não tem linhagem de profeta. O Tesbita de Tisbe de Gileade, citado só nesse contexto de Elias. Esse lugar é citado só aqui. Quem é Elias? E o nome de Elias, o que ele quer dizer? Javé é Deus. Aquele que nos alerta de nossa pobreza espiritual. Quem nos aponta que só existe um Deus. Que nos diz que só existe um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Essa é a mensagem dos dias atuais do Evangelho de Cristo. Só há um Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 4:6. Um profeta desconhecido, usado por Deus. Deus não precisa de pessoas que são famosas. Deus só precisa que você se coloque disponível para Ele. Para que você possa ser usado por Ele e transforme vidas. Vidas ao seu redor, no seu lar, na sua vizinhança, na sua família, na igreja. É Deus quem nos faz esse profeta que revela que só existe um Deus, que só existe um caminho, que nos dá intrepidez para pregar, para poder falar do nome dEle e para poder viver segundo a fé que Ele nos concede. Elias, o desconhecido. Em segundo lugar, o que ele fez? O que Elias fez? Ali ele fala da matança, né? Matou. Mas Elias fez mais coisas. Esse profeta desconhecido, ele é levantado em meio a uma situação de calamidade, onde não poderia se ter esperança de que teriam adoradores a Deus. Adorar a Deus era proibido ali. Correr risco de morte. Você correria risco de morte por adorar a Deus no meio de Israel. Olha que paradoxo. No meio do povo de Deus não se podia adorar a Deus. Que nós possamos nos atentar a isso.
para que nós sejamos sempre adoradores a um único Deus. Nós possamos nos atentar à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao que Ele fala ao nosso coração. E o que Ele fez? Ele disse que não iria cair orvalho, nem chuva, até que viesse pela palavra dele novamente. E 3 anos ficou sem chover. Isso foi uma das coisas que ele fez. Um profeta desconhecido. Será que ele era um medroso? Desafiou os profetas para ver quem era o verdadeiro Deus, quem consumiria, qual é o Deus que consumiria o holocausto, as ofertas. E no momento em que ele vai apresentar e ele está desafiando os 450 profetas, ele manda botar água. Ele fala assim, vai consumir com fogo, mas dificulta aí, o senhor não ouviu, né? Faz o seguinte, prepara aqui e coloca água, para que possa se consumir com água, para ver quem é o Deus verdadeiro. Desafiou esses profetas, uma demonstração de que a provisão não poderia vir de Baal, porque o povo tinha como a sua provisão o Deus minúsculo Baal. O que significa isso? Quando nós tememos pela nossa vida, por causa do nosso sustento, Baal quer dominar o sustento da nossa vida. Baal quer tirar a glória e honra que é de Deus. E naquele momento estava sendo para Israel, de uma maneira bem clara, sendo proclamado, de que Deus é aquele que traz o sustento a toda a terra, que não existe Baal, não existe esses falsos deuses, não é o nosso trabalho, não é a nossa mão, não é o nosso intelecto, ainda que nós devemos estudar, nós devemos ser esforçados, mas se Deus não sustentar a nossa casa não fica de pé, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o provedor. Esses deuses não existem. Elias, ele era um covarde. Ele demonstrou para aquela geração quem era o verdadeiro provedor. Quem aqui nunca teve medo da provisão? Pode ser sincero. Nós ficamos com medo. O importante é nós ouvirmos a palavra de Deus, em que Ele reafirma que Ele que é o sustento da sua casa, Ele que sustenta você no seu trabalho, Ele que sustenta o trabalho para existir, Ele que sustenta as empresas, Ele sustenta o universo, está tudo na palma da mão de Deus. Ele sustenta todo o universo, não há nada, não há firmamento sem o poder de Deus. Nós não poderíamos estar aqui sentados, nada poderia existir, nem as fabricadas pelo homem poderiam existir se não fosse o poder de Deus. Até os objetos inanimados, eles só existem por causa do grande poder de Deus que sustenta todo o universo. Um carro só existe, combustível, não há nada que venha a existir que não seja sustentado, ainda que manipulado pelo homem. O homem manipula, mas quem sustenta é Deus. Quem cria as regras é Deus. Não existe ninguém que pode substituir Deus firmando o universo e sustentando todas as coisas. Esse é o Deus que enviou Jesus Cristo, esse é o Jesus Cristo que nos salvou, esse é aquele que diz, eu sou o teu sustento. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós não iremos andar para trás, nós não iremos recuar diante dos desafios, nós não seremos destruídos, como diz a palavra em Hebreus, e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. E o que Jezabel faz, então, quando ela ouve o que Deus tem feito por intermédio de Elias, o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito através da sua vida?
Acabe conta, olha, Jezabel, imagine, não está isso na Bíblia, mas imagine, Jezabel, seus profetas não tiveram força, morreram todos. Esse Deus, mas Deus veio e consumiu. Porque ele conta que mataram os profetas. E na cabeça daqueles que veem essa vitória de Deus, em que eles clamaram, e cadê o fogo? Clamaram e não tinha nada. E Deus novamente se apresentando ao seu povo, dizendo, andem em retidão, porque eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, se apresenta para nos colocar em retidão. Ele nos dá a oportunidade. É o Senhor se apresentando na história. É por isso que eu gosto de falar, e é uma verdade. Não existe diferenças do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão, de que é a todo momento juntando Israel, dando oportunidades. E Ele está nos dando oportunidade também nessa manhã. Ele se apresenta a nós. Ele diz, olha, como Acabe estava, é como se dissesse, olha, Deus se apresentou para nos livrar, para livrar o povo. Como se dissesse isso? Para livrar o povo. E Jezabel, é tudo mentira, tentando roubar. E eu pergunto, o que Deus tem ensinado para você? Ser membro da igreja? Eu não estou dizendo de uma forma pejorativa não, de ser membro mesmo, participar. Deus te ensina a orar, que o cristão tem que orar. Te ensina que o cristão se arrepende, que o cristão perdoa, que o cristão é aquele que ama o inimigo. Ser um cristão é aquele que ama ir à igreja, prestar culto a Deus. Ser um cristão faz você amar os seus irmãos, faz você jejuar, faz você lutar contra o pecado. O que você aprende? Que só existe um Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou pelos nossos pecados, que Jesus Cristo está vivo e que Ele reina, que Ele é o Senhor. Deus tem te ensinado que Jesus Cristo vai voltar e Ele está voltando, que Ele está transformando o seu coração num verdadeiro adorador, e ela tenta roubar isso, aplacar essa palavra de Deus, esse transformar de Deus na sua vida. E olha o que ela tenta fazer aqui já. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro para tirar aquilo que Deus estava fazendo, uma revolução no meio político e religioso, através do profeta Elias. Uma oportunidade de salvação. O que está acontecendo? Está se levantando novamente, está se levantando Deus diante do povo. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Jezabel não quer que nós continuemos. Ela não quer que você continue. Ela quer que você pare. Ela quer intimidar. Pare com essa obra. Pare com aquilo que Deus está fazendo. Não continue. Você precisa adorar Baal. Você precisa trabalhar. Não estou dizendo que não precisa, mas colocar a sua vida no trabalho, como se isso resumisse a sua salvação, nas suas necessidades pessoais. Jezabel quer intimidar o povo de Deus. Ela quer que volte a adoração para Baal. E o que nós devemos pensar sobre isso? Onde está Cristo no nosso coração? Ele vive? Cristo vive. E Ele é mais valente do que Jezabel. Você precisa declarar que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da igreja. Jesus Cristo tem um amor verdadeiro, e o amor dele, de fato, é real. O amor de Cristo é atual nos dias de hoje. Deus, em sua essência, é amor. Mas Cristo vive, ainda que com essas investidas, para que venhamos a parar. E o que nós precisamos ver no versículo 3?
nós vemos uma parte de Elias, que ele foge. Ele teve medo e fugiu. Para quê? Para salvar a vida, é o que a Bíblia diz. Ele teve medo e fugiu. Mas nós sabemos que ele não era um covarde. Ou você acha que ele era um covarde? Ele não era um covarde. Esse é um outro lado do caráter de Elias. Humano, frágil e falível. Nós podemos ter falhas. Eventualmente, nós somos frágeis, nós somos humanos. E às vezes nós sentimos medo. Nós sentimos medo. Pense nas suas experiências pessoais de medo e que você já superou. Ou aquelas que talvez você não tenha superado ainda. A escuridão vem para todos. Há momentos em que nós ficamos para baixo. Não acontece isso? Abatidos. Às vezes nós ficamos abatidos. Nós somos vulneráveis. E há uma ordem de Deus para que nós não paremos de orar. Para que nós não venhamos a parar de clamar a esse Deus. A orar a Ele. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos nos lembrar das nossas experiências com Deus. No Monte Carmelo, ele era um grande líder espiritual, salvando os israelitas mediante a sua fé e fidelidade. No Monte Horebe, ele está enganado e necessitado da repreensão divina. É normal. Não é com a nossa força que nós conseguimos a vitória, mas com Deus. Em Tiago 5:17, diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então nós podemos ver que, mesmo com grandes feitos de Deus na nossa vida, a fragilidade do nosso ser, do nosso caráter, nós podemos sucumbir, nós podemos ficar prostrados, nós podemos ficar abatidos, nós podemos ficar desanimados. Mas isso não impede o agir de Deus na nossa vida. Isso não impede quem é Deus diante de nós. Isso não impede que Deus venha nos livrar desse sentimento de morte. E também não tira a credencial daquilo que Ele fez na nossa vida. E nós precisamos lembrar de quem é Deus na nossa vida todos os dias. E o que Deus fez na nossa vida, pela nossa vida, e tem feito pela humanidade. Se existe igreja pregando nos dias atuais, é porque Deus está dando oportunidade, salvando vidas. Se existem pessoas cativas, há poder na pregação de Jesus Cristo, no poder no sangue dele, para libertar os cativos, aqueles que você pensa que não tem mais jeito, talvez um familiar, talvez alguém na sua casa. Mas há poder nesse sangue de Cristo, nessa palavra. Não há limites para o poder de Deus, pois Ele é o Deus que sustenta o universo e todas as coisas. Aquelas que nós temos como vida e as inanimadas também são sustentadas por Ele, porque tudo é sustentado pelo poder de Deus. O tempo é sustentado pelo poder de Deus. O tempo está debaixo do poder de Deus. O tempo não passa para Deus, o tempo está nas mãos de Deus. Não há nada que controle Deus. Deus controla todo o universo e tudo que há. Não há nada que possa dizer para Deus: você está sujeito a mim. Porque Deus está acima de todas as coisas, que nós possamos gravar isso no nosso coração. Elias era humano, como nós. Mas ele orou, então nós não podemos parar de orar ao Senhor. Nós não podemos parar de jejuar. Elias ficou tão mal, que no versículo 4, ele pede a morte. Nós, como servos de Deus, podemos ficar mal e pedir a morte. Se você já passou por isso ou passa por isso, não é bom quando você está passando. Não estou falando isso, mas é normal. Nós podemos passar por isso. Nós podemos ter esses desejos. Você está falando, então, que deve acontecer, mas estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos a isso. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida.
não sou melhor do que os meus antepassados. A situação era agonizante para ele. Situações aterrorizantes causam em nós terror e pânico. Ele pede a morte em meio a ter fugido para salvar a sua vida. Olha que antagônico isso. Ele queria a morte? Então por que ele fugiu para salvar a vida? Os sentimentos se confundem. E na verdade ele queria que aquela situação mudasse. Era uma situação que estava oprimindo. Era aterrorizante para ele. Estava gerando nele terror e pânico. Ele não estava aguentando aquela situação dentro dele. Talvez ele estivesse esperando outros resultados, que Israel se convertesse, que todos ali começassem a adorar o Senhor. Talvez ele estivesse esperando isso, mas os resultados não foram. Ele pregou a palavra, a vitória de Deus, e o povo continuou ali. Foi para um lado, mas daqui a pouco volta. O resultado parece que não acontece. Será que às vezes não acontece isso na nossa vida? Nós esperamos um resultado, parece que ele não vem, parece que não aconteceu de imediato, mas Deus não faz nada em vão. Tem um propósito em tudo que Deus está fazendo, e Ele está fazendo isso para cumprir os propósitos e plano dEle na humanidade e na sua vida também. Se tem uma promessa na sua casa, ainda que pareça que não está dando resultado, Deus está agindo. Deus está agindo nos seus familiares, em quem você ama. Continue orando, continue de joelho, continue clamando ao Senhor e diga: Senhor, eu entrego essa causa nas tuas mãos, Senhor. Eu te entrego o meu pânico, eu te entrego o meu medo, eu te entrego essa situação aterrorizante diante de ti, Senhor. Supre, ó Deus, tudo o que eu preciso, todo o meu ser. Seja dentro de mim, Deus, somente a tua palavra, Senhor. Eu quero a tua palavra dentro do meu ser, Senhor. Eu quero que a tua palavra esteja trazendo vida para dentro de mim. Talvez a situação pareça que não vai mudar, mas também a sua percepção pode estar errada. Mas há uma aflição, é um descontrole dos seus sentimentos. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Pediu a morte? Foi dormir. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. 1 Reis 19:5. Olha que interessante. Ele dormiu, ele tinha pedido a morte, dormiu, e o anjo toca nele. O que nós aprendemos com isso? Coisa simples. Nos piores momentos, o Senhor não nos abandona. Só isso. Os piores momentos, Deus está contigo. Ele não abandona. Ele foi tocado pelo anjo do Senhor. Mesmo quando nós pedimos a morte, mesmo quando nós não acreditamos, Deus está pronto para nos alimentar e nos sustentar. O Senhor está pronto para nos fortalecer. Ele fortalece a nossa vida. Ele fortalece a sua família. Nós podemos pedir a Ele. E Ele não pediu para ser fortalecido. Mas quando nós falamos com Deus, nós clamamos a Deus, Ele é aquele que nos traz vida. Ainda que os nossos sentimentos estejam enganados, se nós buscarmos no Senhor, nós encontraremos vida, porque Ele fortalece a sua igreja. O Senhor é quem sacia a nossa sede. Elias olhou ao redor, o anjo tocou nele, a presença de Deus. Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Parecia que Deus nem estava ali, né? Mas ele também teve a tranquilidade de dormir de novo. Ele precisava daquele tempo. Às vezes nós precisamos de um tempo. Mas Deus não deixa de estar do nosso lado. Deus estava cuidando dele no momento em que ele não conseguia se levantar. No momento em que ele estava fraco, Deus o estava alimentando. E nós podemos contar com esse Deus para nos alimentar no momento de maior escuridão, no momento em que nós temos os nossos maiores temores, no momento em que parece que nós não temos mais fôlego de vida. É Ele quem fica do nosso lado, nos alimentando, fortalecendo, ainda que nós ainda nem tenhamos percebido
a presença dele, ele comeu. Quem preparou isso? Ele tinha preparado? Ele pegou farinha, fez o pão, ele comprou o pão? Não comprou pão, estava tudo pronto. Ele não fez o pão, mas ele foi alimentado pelo próprio Deus. Deus não nos deixa necessitado daquilo que nós precisamos, seja o que for. Deus supre as nossas necessidades. Do mais íntimo da nossa alma, é Ele quem supre aquele que está com a alma escura, aquele que está num momento de desilusão, que está perdido. Não há nada que Deus não possa suprir. Ele mesmo prepara o alimento que nós precisamos. E Elias, estava num desânimo, ele volta a dormir. E Deus diz para nós: não fiquem deitados. Percebam que eu estou contigo. Ande na minha presença, louve e agradeça, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus não nos abandona. O Senhor nos dá oportunidades. Toda vez que Ele fala contigo e repreende, é uma oportunidade. Ele deixa nós descansarmos e Ele continua a nos sustentar. Mas Ele volta a nos chamar, porque foi assim com Elias. Ele voltou a chamar Elias. Ei, a caminhada é longa. Você pode estar sem vontade de continuar, mas Deus se volta, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O Senhor continua a nos alimentar, nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para caminhar. E Ele, nessa caminhada, Ele foi fortalecido e andou 40 dias e 40 noites, fortalecido pelo Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa alegria, é a nossa força. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Salmos 46. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Confie no Senhor, dê ordens ao seu coração para confiar nesse Deus, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Se alimentar de Deus irá nos fortalecer contra todas as mentiras, a continuar aos desafios da vida, aos desafios que Deus coloca diante de nós. Ele se levantou fortalecido com aquela comida e viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ele estava fortalecido, um período de provação, mas também de sustento divino, sendo sustentado pelo próprio Deus. Ele vai a um lugar peculiar, que é Horebe, o monte de Deus, Sinai, aonde Deus havia comissionado Moisés. Alguns dizem que o Sinai era só um pico desse conjunto de montes, não vou entrar nessa discussão, mas também representando o Sinai. Mais tarde apareceu em fumaça e fogo e trovão para dar os 10 mandamentos. Esse era o lugar para onde ele foi. Mas Elias entra numa caverna. Mesmo alimentados e fortalecidos por Deus, aqui nós temos mais uma lição. Nós podemos ir para lugares errados. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Talvez Deus esteja perguntando para você: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo neste lugar? Continue. Por que você está triste? Se eu já te dei uma palavra. Uma caverna seria o lugar de um profeta? Lembra que a caverna não é o lugar de um rei. E ele responde ao Senhor que ele tinha sido zeloso. Lembra sobre isso? Ele tinha sido zeloso, Deus dos exércitos. E ele falando que os israelitas mataram a espadas. E ele diz o seguinte: eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me.
nós precisamos valorizar as vitórias que Deus dá à nossa vida. Porque não há ninguém que não recebeu de Deus sustento. Não há ninguém. Veja as vitórias de Deus. As vitórias do Monte Carmelo. A vitória sobre Baal. E não desconsidere a fé dos outros, que ele falou que só existia ele. Ele estava com a perspectiva errada da situação. Quantos Obadias você conheceu? Alfredo, por que Obadias? Porque Obadias conversou com ele lá no capítulo 18, e falando que ele tinha guardado 150 em cada caverna. Eu guardei os profetas. Ele sabia que tinha mais. Mas por que ele desconsiderou? Será que foi por causa que eles não se apresentaram para também disputar contra Baal? Porque eles não se apresentaram. Aí você já começa a pensar, não se apresentaram? E Deus dá a ele vento, terremoto, fogo. E nesses ele não está. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave, como se fosse, na verdade, o silêncio de Deus. O momento do silêncio de Deus. Nós precisamos entender a fragilidade dos outros. Nós devemos encorajar. Não desconsiderem os que amam o Senhor. Para finalizar, o último paradoxo dele. Se foram desconsiderados os outros, olha a perspectiva errada. Ele estava ali com medo. Ele não tinha fugido. Ele passou 3 anos fugindo. 3 anos fugindo. E da mesma maneira, ele estava se escondendo. Da mesma maneira, ele foi tomado por medo. Se os profetas estavam com medo ou não estou querendo entrar nesse detalhe. Mas ele desconsiderou, isso está na Bíblia. Ele desconsiderou. Às vezes nós temos uma perspectiva errada e precisamos ouvir no silêncio de Deus. Nem sempre é de forma estrondosa que Deus fala, chocante, com eventos sobrenaturais. Mas Deus no silêncio, Ele está falando conosco, Ele está nos tratando. Ele está nos levando a um patamar de adoração maior a Ele. Ele está nos levando, nos destinando a ser seus servos. E Ele dá instrução. Mais uma vez, por 2 vezes Ele diz, só tenho eu como adorador ali, só tenho eu como sacerdote. Aí Deus, o encorajando, diz, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Eu sustento todo o povo de Deus. Sou eu quem muda a história das pessoas. Eu mudei a sua história. Elias, sou eu que te faço profeta. Eu mudo a história das nações. Aqueles que se inclinarem diante de mim, ainda que com fragilidade, ainda podendo falhar, eu darei vitórias. Vitórias contra o pecado. Vitórias contra as aflições, contra o medo, contra o pânico. Jezabel pode tentar tirar as nossas forças com mentiras, mas nós podemos confiar na palavra que vem da boca do Senhor. Deus não nos abandona em nossos momentos mais difíceis, como Ele fez com Elias. Ficou do lado dele, ficou com ele e o alimentou. Eu preparo o alimento que te sustenta. E você pode andar 40 dias. Pode andar 40 dias que você não vai precisar de nada, porque eu estou sustentando você. Jesus Cristo não abandona a sua igreja, ainda que perseguida. Ela é fortalecida e sustentada pelo próprio noivo. Que nós possamos agora agradecer a Deus, possa ficar de pé. Que nós possamos orar. Eleve o seu coração a Deus. Senhor, Tu és aquele que sustenta a igreja, Deus. Que nos faz, ó Deus, avançar quando nós temos medo, Senhor. Aquele, ó Deus, que espera, ó Deus, nós nos fortalecermos, ó Deus.
que nos mostra a realidade, ó Deus, de sermos teus filhos, Senhor, e de sermos sustentados, ó Deus, por aquele que sustenta o universo, Deus, aquele que sustenta todas as coisas, Deus, aquele, ó Deus, que não há impossíveis, Senhor, porque para Ti, Senhor, nada é impossível, Deus, todas as coisas são possíveis para Ti, Senhor, ainda, ó Deus, que nós venhamos a estar profundamente amargurados, ó Deus, ainda que nós possamos temer, ó Deus, ainda que nós possamos estar, ó Deus, paralisados, Senhor, diante da Tua palavra, nós caminharemos, ó Deus, nós andaremos, Senhor, nós, ó Senhor, enfrentaremos as tempestades e ouviremos a Tua voz que vem depois de todo o barulho, Senhor, nos guiando, Senhor, nos sustentando, Senhor. O Senhor não abandonou o profeta Elias, Senhor. O Senhor sustentou toda aquela igreja, toda aquela congregação, e o Senhor tem sustentado essa igreja, Deus. Esteja, Deus, tomando cada passo nosso, Senhor, que nós possamos colocar diante de Ti, Senhor, cada medo, Deus, cada angústia, Senhor, que possa ser retirada em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos cantar esse cântico para encerrarmos o culto dessa manhã. Vamos confiar no Senhor, amém? Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti em todo tempo. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Cante. Confiarei em Ti. Sim, Senhor, nós queremos confiar em Ti em todo tempo. Em todo tempo, que o nosso olhar, que a nossa mente, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, sabendo que a Tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós
não temeremos, Senhor, porque estando na tua presença, o Senhor cuida de nós, o Senhor provê todas as coisas em todo tempo. Estamos guardados, protegidos pelo Senhor. O Senhor é a nossa confiança, o Senhor é o nosso rochedo. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade dessa manhã, de estarmos aqui, ó Deus, reunidos, cultuando ao Senhor. Recebe, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Leva, ó Deus, o teu povo guardado e protegido pelo Senhor. Te damos graças por tudo, te louvamos, e que à noite possamos estar aqui reunidos mais uma vez para juntos celebrarmos e cultuarmos o teu nome. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia a você também que está em casa. Deus abençoe.